lá em Hebreus capítulo 2, versículo 16, semana passada foi 2, versículo 1. Então, é esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Então, assim, e livrar-se a todos que, pelo pavor da morte, estava sujeito à escravidão por toda a vida. Isso aqui coloca que Jesus veio aqui como o Filho de Deus, reencarnou e passou pela provação enfrentando a morte, e aí ele é referência e assume totalmente os problemas do cristão. É aquela história do Salvador. Aí vem o Miramês dar o seu ponto de vista. Temer a morte não é confiar na vida, é ser escravo da ignorância. Aí, seu Pedro, temer a morte é não confiar na vida. Temer a morte é não confiar na vida, é ser escravo da ignorância. Se quereis vos livrar do medo do desencarne, ajustai o vosso íntimo com Cristo, que a verdade vos libertará, propiciar saúde ao corpo e sanar os desequilíbrios psíquicos, fazer consultas médicas e tomar remédio, não é desconfiar nem temer a morte, é cuidar do aparelho físico que nos serve de jornada terrena. Então, esse temor da morte, de uma forma psicológica, é você não entender o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque temer a morte é um pouco do medo, do falta de amor próprio. O amor próprio não é ser vaidoso, ser egoísta. O amor próprio é exatamente isso, é cultivar aquela consciência de que Deus está em mim, que eu sou poderoso. E não vai ser a morte, a rejeição, a falta de familiares do meu lado que vai me depreciar, que vai me deixar temeroso, mas a falta de noção de que eu sou autossuficiente, que tudo que eu preciso vai vir para mim de acordo com a minha necessidade, é essa noção que faz a gente espantar esse medo da morte, que o Espiritismo até não trabalha isso, né? A morte não existe, tem um desencarne. E por que eu estou com medo de desencarnar? Pelo apego à vidinha aqui, à mulher, aos filhos, à casinha, ao ambiente, duvidando que vai ter coisa melhor lá do outro lado. Então, esse medo da morte tem que ser trabalhado, essa falta de autoestima. A morte morreu para quem conhece o Cristo. O progresso a matou, delineando vida em todas as direções e propiciando esperança em todos os rumos. Então, quando você trabalha, eleva a sua autoestima, você começa a delinear a vida em todas as direções e propiciando esperança em todos os rumos. O médium está sempre ligado à doutrinação de espíritos, tanto desencarnado quanto encarnado. A palavra mal conduzida pode provocar crateras nos sentimentos alheios, de difícil separação. Vede bem o que falais, principalmente com os irmãos fora do vaso da carne. Tratai os espíritos com amabilidade, sem que a imposição apareça em vossas conversações. Exponde ideias claras, fazendo ver ao companheiro da eternidade que somos todos carentes de amor, não deixando que ele se impressione com culpas. Firmai a vossa mente no que tendes de realizar no tocante ao bem comum. Nos diálogos, deixai que eles percebam que não existem inimigos, que a própria ofensa vem como destino sagrado de ajudar.
Eu acho que eu li alguma coisa. Nos diálogos, deixai que eles percebam que não existem inimigos, que a própria ofensa vem com o destino sagrado de ajudar, que o que fez os dois conversarem no clima de fraternidade foi encaminhado pela dor que estão juntos no perdão com frequência, até esquecerem todas as ofensas, se for o caso. Estimulai a alegria e a esperança, porque nessa hora alguém está fazendo o mesmo conosco, sem que percebais. A doutrinação de que falamos não é só colocar na posição de professor, é manter uma conversação livre de maneira a que os dois aprendam a ser úteis à influenciação de Jesus. Mediunidade na área cristã pode ser sinônimo de trabalho, pois o sensitivo nunca deve parar suas pesquisas dentro e fora de si, catalisando ou potencializando verdades e acumulando experiências para que o seu coração seja um manancial de amor. No entanto, procure ele a humildade, fuja da subserviência ou se escravizar. Não deixe o orgulho e a vaidade prendê-lo no egocentrismo. Vejamos a recomendação de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O que já aprendemos efetivamente tem participação de todos, e em primeiro lugar de Jesus, na influência de Deus. Dá uma paradinha aqui para a gente tirar um pouco esse jugo pesado nas costas de Jesus e botar no nosso próprio, né? Esse medo da morte, o medo da solidão, o medo em geral, ou até aqueles momentos que a gente discute, frequentemente acontece isso. Estou discutindo, depois eu estou comigo mesmo. Por que eu estou discutindo? Por que eu estou alimentando isso? E eu estou discutindo e pensando contra como comparar aquela discussão, porque eu que alimentei ali de forma mais ferrenha. Então, isso tudo é porque a gente está nesse dinamismo do materialismo, de autoafirmação, a gente entra nessa coisa infantil ainda, de observar a sombra. A gente não observa a sombra que está dentro de nós, a sombra que a gente cria. E alimentar a discussão é um início de você se conscientizar que você está se alimentando, você está alimentando a sombra que está em você. Isso aí já é um passo grande, porque às vezes você sai, tem a briga com o cara e não notou que você estava alimentando e que você fomentou até chegar àquele ponto ali. Alimentar a luz, a gente entender para que eu vou começar essa discussão, porque ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu, ele está na razão dele, eu estou na minha, e ponto final. Eu não tenho que impor a minha vontade, o meu ponto de vista, ainda mais se for religioso. O pior é assinar atestado de idiota, de imbecil, maior ainda. Então é isso aí, quando a gente nota e a gente muda a conversação, sai daquela conversação e sai dali de uma forma equilibrada, sem estar com raiva, sem estar nervoso, sem estar agitado, aquilo ali é alimentar a luz dentro da gente. E ter essa noção, essa observação da sombra, se a gente não ficar antenado, a gente toda hora cria ou fomenta essas situações. Mas a gente tem que ver que isso aí é análogo a gente entrar na nossa casa e olhar com cômodo e falar, pô, aquele ali, não era para estar ali. O chão era para ser varrido.
Ali era para mudar, botar outra estampa na cama, no lençol da cama. Eu vi detalhes que poderia ser mudado, que poderia ser retirado, ser trocado, ou ser até posicionado de outra forma. E a mesma coisa é a gente observar na gente essa sombra já se manifestando, que nada mais é, não é o capeta, não é o diabo, não é Lúcifer, Satanás. Não, isso aí é a nossa mente querendo tomar conta da consciência, querer se adiantar a consciência. E a gente tem que estar antenado nisso, não. Primeiro eu tenho que avaliar, primeiro eu tenho que ver, primeiro eu tenho que ajeitar o meu cômodo aqui do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Porque se você não tiver essa observação, tu passa e não nota que aquele imóvel estava ali já há muito tempo e sem necessidade. Que o chão estava sujo ali há muitas semanas e você não notou. Tudo estava empoeirado e você não notou. Mesma coisa é a sombra não observada. A gente passa a xingar mais, a ironizar mais, a debochar mais, e não vai tomando conta da situação. E não procura fazer essa arrumação consciencial, porque por que eu vou parar com isso, vou parar com aquilo? Da mesma forma, para que eu venho na casa espírita, ou alguém vai numa igreja religiosa, num centro religioso? Para morrer bem. Então isso tudo tem um fundamento. Eu quero morrer bem ali do lado. Porque aonde está meu tesouro, ali está o meu coração. Então não adianta, não tem passe de mágica, é construção do novo ser na gente. E a gente começa a entrar às vezes na fábula de que vai ser abençoado. A bênção é o planeta já feito com as leis ali, está tudo bem encaminhado. Agora falta eu me enquadrar e deixar que se faça a vontade do Pai, que é o cotidiano, é o que está, é deixar fluir, é deixar acontecer e ter aceitação. Então vamos continuar aqui. É bom que nos livremos do medo para não ficarmos presos nos seus efeitos danosos. A criatura medrosa pouco participa da vida. O medo contrai a consciência e apavora a alma, de modo a ficar na morte até a verdade o libertar. É recomendável ao médium que, ao perceber a influência nociva em torno de si, desdobre os pensamentos de generosidade, estimule a esperança, dê frequência à alegria. Depois desse exercício, não fique parado, procure imediatamente um trabalho e, se possível for, na luminosa extensão da caridade. Não se revolte quando mal irritado, para não piorar a sua situação e a de quem, por ignorância, o influencia. Seja instrumento de paz, como maltratar o nosso congênere somente porque é desencarnado e não despertou ainda para o bem. Se temos o dom de perceber os sofredores fora da carne, sejamos complacentes nos entendimentos. Certamente ele está esgotado de amizade e de amor. Chamamos de morte o mal-estar, o ciúme, o medo, o egoísmo, o ódio, etc. Compete aos estudantes da verdade darem exemplo de como se libertar desses estados da alma que existem com frequência no ambiente da ignorância. Às vezes ficamos escravos da morte, não somente em uma vida na terra, mas em muitas existências, até aprendermos o caminho do Mestre que nos libertará. E ele repete aqui, e livrasse a todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pedir a Renata para fazer a prece inicial, pode ser?
Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui estudando, aprendendo mais um pouquinho, Senhor. Consigamos, Senhor, colocar em prática os ensinamentos que vai ser dado aqui nessa noite. Possamos, Senhor, pelo menos tentar. É difícil, mas não é impossível. Queiramos, Senhor, o nosso melhoramento a cada dia, a cada momento. Obrigada por tudo. Te peço para os que não puderam vir, possam estar bem. Abençoe a todos nós, nossos irmãos que estão aqui conosco, desencarnados, e possam também aprender e aproveitar esse momento maravilhoso. É assim seja. Vamos aqui ao Filosofia da Mediunidade, é o item 7. É um livro dos médiuns, pergunta 132, do capítulo 9, segunda parte, capítulo 9, dos lugares assombrados, item 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? A impressão produzida sob a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crê serem os mais propícios. Crer bem que a influência da meia-noite não existiu jamais senão nos cômodos. Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para a hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela, pela mesma razão aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais, mostrai que não sois enganados e eles não voltarão mais. Vamos agora aqui ao recadinho do Miraneiro a respeito desse versículo. Então, Filosofia da Mediunidade, capítulo 41, alusivo à segunda parte do capítulo 9, item 132, subitem 7. Durante a noite, os espíritos não têm preferência pela noite para se comunicarem com os homens. Isto é pura superstição das criaturas em quase todo o mundo, porque a noite nos dá uma impressão de silêncio profundo, junto a uma serenidade onde qualquer ruído nos parece aquilo que queremos ouvir. A luz é movimento intenso e a escuridão é vibração lenta. Interessante, eu estava vendo o filme do Batman na televisão, eu falei, cara, o filme todo foi rodado na madrugada, só tinha escuro. Eu falei, pô, isso cansa até em ficar vendo todo escuro. Aí é para criar todo esse clima. Quando algum espírito escolhe a noite para comunicar-se com o médium, certamente é porque durante o dia este se ocupa com seu trabalho indispensável à sua manutenção, ou então porque o espírito se encontra envolvido na ignorância. Outro caso seria quando se trata de sessão de materialização das entidades espirituais, pois a luz forte desintegra o ectoplasma, pelo qual o espírito se mostra visivelmente. Com a ausência da luz, ele fica mais visível às pessoas presentes. No entanto, quando desejam ou é necessário, sabem eles isolar esse efeito da luz ante o ectoplasma, aparecendo em plena claridade. O espírito benfeitor conhece a ciência espiritual e sabe dominar os segredos da natureza. Jesus não apareceu a Paulo de Tarso em plena luz do dia no deserto, onde a claridade do sol ofuscava até os encarnados. O Espiritismo vem dissipar todos os véus imaginários
que a ignorância tece na mente dada à ignorância. Que a ignorância tece na mente dada à ignorância, deixando que somente a verdade fique de pé e que aquele dotado de uma razão mais pura, observando as revelações da doutrina espírita, notará que ela fala a verdade. A codificação colheu informações entre os luminares da eternidade, fornecendo-as aos homens por amor, sem intenções de venda nem de permutas. É a caridade em plena luz, também instruindo os que se encontram nas trevas. Os espíritos superiores permitem suas mensagens de educação e instrução, servindo-se dos médios, não importando que esses medianeiros estejam no escuro ou nos templos religiosos. Para os mensageiros de Jesus, Deus está em toda parte, e a beleza da vida floresce onde quer que seja. Com o perpassado tempo, os tempos serão a natureza, bem como o melhor lugar estará no ambiente interno, na casa do coração. Atualmente, para a situação em que se encontra a maior parte da humanidade, são necessárias as casas religiosas chamadas de igrejas, que garantem uma sensação de segurança para os profitentes, os jovens, ao fazerem os cultos em conjunto. Também na erradicidade existem essas casas, assim na terra, assim no céu. O Cristo aparece na individualidade, em separado, quando o poço de luz estiver pronto na terra dos sentimentos. Eis porque a verdade liberta. Os movimentos exteriores são os primeiros passos do estudante que depende de ver e tocar para crer. Os fenômenos lhe tocam mais fundo, ao passo que, como o mestre, ele é guiado pela voz interior, como quer por um alto-falante introduzido na consciência, onde vibra com nitidez a vontade de Deus. Tudo aqui é muito legal. E agora, né, com essa mensagem mais psicológica, mas que, ó, que eu coloquei aqui, vão achar até pesado, tirar um pouco esse fardo pesado nas costas do Cristo e botar na nossa própria. Que esse negócio que Deus vai livrar, Jesus vai nos purificar. E qual é a minha cota? Qual é o meu trabalho? É ficar aqui parado e contemplando? E esse vós sois deuses é exatamente isso. A gente trabalhar em nós para cada vez mais essa consciência expansiva, trabalhada, iluminada, ter essa autossuficiência da criação. Que tudo a gente fica de início querendo alguma coisa para se agarrar, porque a gente não consegue andar sozinho, tem que ter uma muleta, tem que ter uma bengala, mas isso aí é normal para o aprendiz, quando coloca aqui o profitente, mas depois que a gente começa a entender essa engrenagem, a entender essa parte meio matéria, meio vibração, a gente ainda está no meio do caminho, mas a gente já está tateando de uma forma bem mais consciente do que há 2 anos atrás. Não, no começo você fica naquela, né? Que Jesus me salve, que Jesus me abençoe, né? Pai nosso para lá, Pai nosso para Ave Maria para cá, sinal da cruz e tal. Mas o que ele falou ali? Não adianta, se tu não obedecer o que Jesus está te pedindo, que é o Cristo interno, né? Quer dizer, na consciência da gente já está gravado, a gente já sabe o que é certo. Mas o esforço para fazer nunca acontece. Tem que ter o sopão, tem que ter pegar as prendas ali para criar a cesta. Lógico, isso aí você é a parte. Não é para libertação de consciência fazer isso. Isso é um trabalho à parte. Aí quando chega na hora de você tolerar, de você ser paciente, ser pacífico, Eis porque falamos aos médicos, no sentido de se educarem e igualmente se instruírem com a finalidade de conhecerem a verdade, limpando-se de todas as superstições, heranças de muitos povos da retaguarda.
dando-lhe a capacidade de entender mais além. No que tange a Satanás, é a mesma coisa. Há uma multidão de diabos, como chuva em todo o globo, atazanando os homens. E quem nos criou foram as próprias, religiões que ignoram a verdade. Eles são espíritos, como todos nós, sem a devida educação no campo dos sentimentos, mas que no amanhã se tornarão espíritos de luz no trabalho pela paz. Esses espíritos perturbam os homens porque encontram sintonia nos seus sentimentos. Os iguais se reúnem por lei. O Evangelho de Jesus é uma fonte educadora que o Espiritismo sabe interpretar com mais clareza. É como um sol iluminando a todos. E lá em Apocalipse 1:3 está assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Volto primeiramente. O tempo está próximo para a eternidade. Os acontecimentos que estão surgindo em todo o mundo nos advertem como chamados de Deus para melhorarmos os sentimentos. Chegou a hora de amarmos a Deus em todas as coisas, não somente nos momentos de orações, nem somente dentro dos tempos, o que vale a dizer, não somente à noite, mas durante o dia e em tudo que fazemos. Devemos mudar de comportamento para que não sejamos apanhados de surpresa em violenta mudança para mundos primitivos. Que assim seja. O Ademir falou, né? Vai tentar orar Eu vou te dizer eu e a Ivone, aqui sério mesmo, entendeu? Aí, conclusão. À noite eu vou na minha casa, você dorme aí, pra gente parar e pensar. Pô, legal, eu até entendi. Aí quando foi de manhã, eu acordo cedo, eu sentei ali, eu estava raciocinando, sabe, cara? A gente deixa muitas coisas daqui de fora, entrar aqui para dentro. É complicado, sabe, dona Emília? Até você ver aquele momento de reflexão. Aí ela chegou ali e eu pensei, pô, cara, sabe que foi bom? Foi bom no arranca-rabo? Porque muita coisa, tipo ressentimento, coisas que você não fala do outro, saiu. A gente refletiu no que a gente falou, entendeu? Então eu falei assim, cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu tentar mudar, cara. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não vai adiantar. Gritando, brigando, dizendo que eu estou insatisfeito, vai mudar alguma coisa na Renata? Não vai. Eu tenho que mudar primeiro em mim, para depois, então. E o pior de tudo é que a gente quebra uma coisa que está toda preparada para uma harmonia bonita ali na frente. E a gente quebrou por causa de um radicalismo bobo. Orgulho, vaidade, ciúme, essas coisas tão tolas que não. Que aí tu fala, pô, meu ganho era muito maior ali na frente. Hoje eu consigo ver, depois que eu faço a besteira, eu consigo ver, eu vou lá remediar, sabe? Aí assim, agora eu te amo, eu isso, aquilo, estou fazendo para dar minha cota, né? Que não repita, não repete. Eu fico me olhando como eu era e como eu sou. Eu aguento o Daniel me esculacha, eu fico assim, eu paro. Nesse patamar, não, Eu falei, isso aqui mais. Foi adiantado, vai. Mas a mulher, ela foi educada desde cedo a ser submissa. Não, mas é que de repente é mais fácil. Se eu for dialogar com ele, vai Não teve meu tempo discutindo comigo. vai ser. Então, Não, sim. Até no momento falou assim, Cruz, como é que tu aguenta isso? Eu falei assim, olha só, ele depende de mim pra tudo, cara. Mas eu não fico escutando, não, eu saio. Aí depois eu tô aquela cara de Obrigada Cruz. a ouvir, não. Eu só fico falando sozinha. Nem eu entendo, tem hora que nem eu entendo. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Quando puder fazer isso, tem hora que você não aguenta, mas... Tá pronto?
acostumado com essa vida. Né, filho? Mas ele disse, mãe, Vamos relaxar os ânimos, acalmar a nossa casa mental e tentar entrar em sintonia com o nosso modelo de vida, nossos amigos espirituais e iniciar a conversação assim. Mestre Jesus, a princípio, agradecemos por estarmos aqui, todos nós, nessa necessidade de expandir consciência, de trabalhar ou reciclar conceitos já ultrapassados por outros já mais fresquinhos nessa consciência psicológica ou transpessoal, que possamos trabalhar isso a ponto de condicionar como premissa, como conclusão da premissa fundamental, consolidar o amor dentro de nós, trabalhando todo o nosso mundo interno, consolidando verdades novas e aceitas e criando esse mundo externo de forma mais concisa, de forma a ver a luz no final do túnel, a compreender que o caminho está na direção certa. Dessa mensagem, desses conceitos que essa casa vem trabalhando e disseminando a todos nós, só temos a agradecer ao Pai Criador de tudo, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de interação entre irmãos encarnados e desencarnados. E assim seja.
recebendo aqui, onde está sendo dito que aqui na nossa casa, nesse momento, nesse ambiente, tem uma comitiva de espíritos, um grupo de espíritos que veio aqui com a missão de chegar junto de cada um de nós que aqui estamos, para pegar um pouquinho do amor que já floresce nos nossos corações, bem pouquinho, mas ele está ali, para levar para as regiões litorâneas que estão bem aqui juntinho da gente, onde muitos irmãos precisam dessa pouca, mas muito importante energia para eles. E o Espírito diz, continuemos, não vamos parar. Estamos chegando à realização. Que a paz possa estar estabelecida na consciência de todos. E vamos levar o nosso pensamento de novo ao nosso mundo. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião. Agradecemos pelos conceitos aqui discutidos e ampliados, que a paz, que o amor possa ser uma realidade dentro de cada um de nós e que possamos, ao sair daqui, distribuir com os nossos irmãos de caminhada evolutiva um pouco dessa paz, desse amor, e que possamos nos centrar para não se desviar dessa paz, dessa luz, desse amor. E assim só temos a agradecer, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade. É o que mais sente a falta aí do Manel, né? Manel, sabe? Eu já estava de pé aí. Tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, dona Emília? Tudo bem? E aí, temos como passar? Tem. Meu irmão, minha irmã, das tardes de sábado, manhãs de domingo. Aqui estamos iniciando mais um ciclo no calendário da Terra, no Centro Espírita em Busca da Verdade. Ainda e sempre em busca da verdade. E o que é para nós, que nos encontramos na infância espiritual, o que é a verdade? Para nós a verdade é o que nos pede Jesus, nosso modelo, nosso guia. Amai-vos uns aos outros.
mas amai-vos incondicionalmente, sem nenhuma exigência, qual não seja sem desejar para o teu irmão o mal que você não quer para você mesmo. E o que é a verdade, meu irmão? Do ensinamento do Cristo redimido pela doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. O nosso voto de saúde física, moral e espiritual para todos. Mas se surgir a intempérie no caminho, usai a inteligência para afastar as pedras de obstáculo que ali estão, a fim de que sejais mais previdentes, atentos naquilo que pensa, fala ou faz. Siga em paz. Siga em paz, pacificando, perdoando, amando, pois cada um de nós somos capazes. Pois são quatro, né? Que o amor e a luz e as bênçãos de Jesus possam ficar sempre juntos a todos nós, irmãos, com muita gratidão. Estou aqui para agradecer a todos vocês por esta reunião maravilhosa, que há muitos que aqui se encontram é só para angariar este aprendizado e com toda certeza estão evoluindo a cada dia mais. Esta reunião é o que tem ajudado a muitos espíritos que ao sair da carne não tinham o conhecimento do que iam encontrar no mundo espiritual. E quando se deram conta, já estavam lá. Aqui vocês podem não saber, mas é um lugar muito acolhedor para aqueles que nunca ouviram que a morte do corpo seria o começo de uma nova vida. E às vezes já foram em outras casas, mas encontraram diálogos difíceis e muitos não entenderam, pois aqui é muito claro o estudo. E isso torna mais interessante. Continue, pois é a melhor forma que vocês encontraram de salvar-nos. Que o Mestre Jesus continue com todos, para, com toda esta simplicidade, poder continuar este lindo trabalho. E tem outra aqui, ó. Essa é muito, sempre ela vence. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos. Obrigado, irmãos, por mais esta reunião. E eu aqui com vocês. E hoje foi demais para mim, pois eu já estou começando a entender melhor as lições. Olha, eu só tenho a agradecer, porque eu cheguei aqui muito leiga e hoje estou ficando cada dia melhor. Que a paz de Jesus continue com todos vocês. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui
estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira